Irmãos, como vocês devem ter notado, nós estamos aí veremos hoje, a quinta e a sexta trombeta. Nós veremos duas hoje, tem até a sétima. Então, a sétima a gente vai postergar, porque de fato ela é postergada até mesmo no próprio livro. Se Deus quiser, nas próximas vezes nós veremos aí o que é que tem depois dessa quinta e dessa sexta trombeta. Nós já vimos as 4 primeiras trombetas, em que eu enfatizei para vocês que as trombetas têm uma ênfase diferente das dos selos. Os selos, você tinha um foco de atenção maior sobre os crentes, de maneira que aqueles flagelos que vinham, por exemplo, a partir dos 4 cavaleiros, eles atingiam crentes e descrentes, mas os crentes estavam sendo purificados por Deus naquele processo. É assim que Deus está descrevendo os selos. Agora, nas trombetas, você tem uma ênfase sobre os descrentes. É a mesma história recontada, é aquela questão dos ângulos de uma mesma imagem que está sendo filmada. Você tem um novo ângulo, uma nova percepção de uma mesma coisa, mas Cristo está usando outros detalhes, outras figuras para dizer uma coisa que ele já disse, mas agora ele está abordando uma outra perspectiva e um outro aspecto. E as trombetas, elas tratam mais daqueles que têm sido resistentes e rebeldes ao Evangelho de Jesus. É por isso que nós também fizemos menção aqui no nosso último sermão, que as trombetas, elas nos lembram muitas coisas das pragas do Egito, porque as pragas caíam sobre os egípcios, e não sobre os israelitas que estavam ali, é verdade, mas a ênfase era punir os egípcios por causa das suas idolatrias. As trombetas também têm esse mesmo foco. Então nós estamos revendo a história do que Deus faz desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, agora enfatizando esses juízos divinos sobre esses que não se arrependem. Vocês viram aqui, inclusive no texto, que apesar dos grandes flagelos acentuados, intensificados, não há arrependimento. Não há um desejo de se voltar para o Senhor. Não há um despertamento. Mas nós temos aqui então diante de nós a quinta e a sexta trombetas que descrevem tormentos sobre os incrédulos de uma forma que antecipam para esses incrédulos o tormento eterno que lhes espera se persistirem nesse caminho. Então o que Deus está fazendo pelas descrições que nós vemos aqui, ao dizer essas coisas, ao revelar a João e ele escrever, é que Deus está dando uma antecipação, bem dosada, é verdade, daquilo que espera aqueles que não voltam-se para o Senhor. É como se ele estivesse dizendo ou tentando mostrar o calor do fogo que lhes espera no inferno, sem colocá-los lá, mas apenas os aproxima, para mostrar o que espera com justiça àqueles que não se voltam, aqueles que não se arrependem. Então nós percebemos que Deus está usando esse método agora. O Cordeiro está usando esse método, está descrevendo esse método para mostrar o juízo que espera àqueles que não se voltam para o Senhor. Os juízos da quinta e da sexta trombetas, que serão nosso foco hoje, assim como os primeiros 4 selos e as trombetas também, estão ativos durante todo o período da história da igreja, desde a primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Não é para você olhar para as trombetas e falar, já sei, lá no final vai ser assim. Não é isso. Já está sendo assim, desde que Cristo veio primeira vez, até Cristo vir segunda vez. Há uma intensificação disso, mas não há um começo assim programado. É lá no finalzinho, quase antes de Jesus voltar, as trombetas tocam. Não é isso que o texto nos deixa entender e concluir. As últimas 3 trombetas, então a quinta, a sexta e a sétima nós veremos mais para frente, elas são separadas das outras 4 por esse versículo 13 aí do capítulo 8. O versículo 13 diz assim, então vi, ele para de falar da quarta trombeta e fala que viu uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, 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 3 ais. Ai dos que habitam ou dos que moram na terra, de novo os que habitam e os que moram na terra sendo enfatizados. Por causa, a dor deles, os ais deles são por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então ele dá uma parada na 4 e diz assim, o negócio está bem feio, mas ele vai ficar pior.
Tem coisa pior, tem chumbo mais grosso para vir agora. Esse grito, ai, 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 era muito comum falado pelos profetas do Antigo Testamento. E quando as coisas são faladas mais do que uma vez, elas estão mostrando o grau da coisa. Lembra-se, por exemplo, de santo, santo, santo. Você poderia dizer santíssimo, né? Santo, santo, santo é para enfatizar a santidade no grau máximo. Então, quando você está mostrando ai, 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 você também está querendo figurar, mostrar quão severo vai ser isso aqui. E não é o inferno, é antes. Isso já é bastante significativo, inclusive. Então, refere-se ao que virá sobre os ímpios sobre a terra, as dores e os flagelos que vão receber e sentir, porque continuam nos seus caminhos. E Deus nunca faz isso de maneira injusta, é claro. Ninguém pode dizer que ele não dá tempo para o arrependimento, que ele não dá condições para o arrependimento. Nós já vimos isso várias vezes, mas agora é a hora de mostrar esses juízos. Da mesma forma que antes, as pragas do Egito se tornam muito mais visíveis aqui, e da mesma forma que lá nas pragas se torna cada vez mais severo, até que você tem a 10ª, que é a morte dos primogênitos, e ali o negócio pega mais do que as outras, aqui também há uma intensificação dos flagelos, dos ais. Diz o texto que esses ais vêm da grande voz de uma águia, possivelmente por causa de ser a ave mais forte, e também, geralmente, a águia era vinculada a um símbolo de vingança. Então, apareceu uma águia, você poderia pensar que era um presságio naqueles dias. Um indicativo de alguma coisa vem aí. A águia aparecendo tinha esse significado de ser a mais forte e também trazer em suas asas a vingança. Diz o texto que ela está voando pelo meio do céu. Seria um ponto de vista privilegiado, como a águia realmente tem. É um animal que voa alto, então quase como estivesse entre as nuvens e o chão. Então está no meio do céu. Seria um lugar onde todos podem vê-la e ela pode ver todos. Deus quer que isso seja anunciado e visto. Por isso que é uma águia, e não um pardal que voa abaixo, mas uma águia que está chamando a sua atenção nas alturas. E ouve-se o grito dessa águia. Essa águia está anunciando a chegada da intensificação desses flagelos e anunciando também, por que não, o juízo final que é recapitulado, como nós veremos ainda mais à frente. A águia, irmãos, também é um animal que Deus usou para se descrever lá em Êxodo. Antes de ele entregar as tábuas da lei, lá em Êxodo 20, em Êxodo 19, Deus diz que libertou o seu povo da escravidão e derrotou os egípcios como uma águia leva essas pessoas. Como se pegasse o seu povo, tirasse do Egito e levasse até um lugar seguro. Deus se descreve como uma águia libertadora. Então, a figura da águia também é lembrada aqui, ou Deus é lembrado através da figura da águia. É aquele que está agindo, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido daquele jeito. E ele está fazendo isso em favor do seu povo contra aqueles que são rebeldes. Assim como ele fez lá. Então existe uma recapitulação daquilo que acontece no Êxodo, no livro do Êxodo, mais uma vez. E como nós veremos, esses ais são piores de fato, porque atingem os ímpios, ao contrário dos primeiros que nós vimos anteriormente, que atingem o meio ambiente. Quando você vê aqui uma ênfase, o negócio passa do habitat, do meio ambiente dos ímpios, e vai até eles. Os atinge. Não é só ao arredor, assim. Não é só comer pelas beiradas. Existe aí um foco diferente e um ponto de contato diferente. A natureza espiritual dos juízos se torna ainda mais explícita, porque você vê demônios envolvidos aqui. Aí, Deus está descortinando aos olhos de João para que ele descreva que essas coisas acontecem por agentes malignos que estão sob o controle de Deus. Mas eles estão ali porque eles odeiam a humanidade, tudo que Deus criou, odeiam Deus e todas as coisas. E Deus usa esses agentes para que inflijam flagelos sobre esses homens, sobre os ímpios.
E é claro que o propósito é expor o verdadeiro caráter dos ímpios. Porque você vê no final aí do capítulo 9, como é que eles são. Eles não se arrependem. Eles são duros. Eles são assassinos. Eles são feiticeiros. Eles prostituem-se. Eles furtam. Eles adoram ídolos e demônios. Esses flagelos servem para que isso que eles fazem se torne ainda mais evidente. Deus usa esses recursos a seu dispor. Ele é dono de tudo, manda em tudo e sobre todos, e ele faz isso nesse texto como nós vemos. Então, em primeiro lugar, aí do capítulo 9 especificamente, nós vemos até o versículo de número 12, que Cristo é o soberano controlador, o soberano governador do poder do mal. E isso precisa ficar bem claro para nós, irmãos. É assim que ele age, ele é demonstrado aqui, Cristo agindo, cumprindo os seus justos propósitos contra os ímpios e protege aqueles que lhe pertencem. E ele é aquele que governa sobre os males deste mundo. Os males não são os que nós vemos nesse mundo, sejam quais forem eles. Eles não vivem e não agem e não estão por aí como se fosse uma força que fosse incontrolada por alguém. E que Deus meio que não tem o que fazer. Ele faz o que pode, mas assim, tem coisa que escapa. Não é assim. Deus, Cristo Jesus, lembre-se que ele recebeu o livro selado nas suas mãos. Havia choro, porque não sabia se quem iria fazer isso. Ele recebe o controle de todas as coisas. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 2, nós vemos João mostrar a soberania de Cristo sobre Satanás e os seus anjos que atormentam os impenitentes sobre a terra. Então agora você está percebendo uma outra dimensão dos mesmos acontecimentos que ainda não tinha sido descortinado. Ao soar a quinta trombeta, João vê uma estrela caída, que já tinha caído do céu na terra. E isso é um símbolo de alguém, de Satanás. É o símbolo de Satanás. Lembra-se de Jesus, quando ele comissiona lá os seus discípulos para que eles vão, preguem, saiam de 2 em 2, 70 discípulos e tal. E eles voltam e dizem, Senhor, até os demônios se submeteram a nós. E Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio, ou como um facho de luz. Essa é a mesma figura aqui. Há um anjo caído já na terra. E isso aqui é simbólico, pelo amor de Deus. Tá bom? Não esqueça disso. É simbólico, figurativo, para mostrar que existe essa estrela, que depois, lá no versículo de número 12, é chamado, 11 na verdade, de rei do abismo, é o mesmo indivíduo, este é Satanás. Ok? Então Deus está mostrando isso através desse texto. Esse anjo, então, representa a humanidade caída, por que não também rebelde, como é Satanás, e age como instrumento de juízo, infligindo dores aos homens. O que Satanás tem a ver com essas dores especificamente aqui? Tudo. Então, Deus descortina essa dimensão que antes não estava tão clara, mostrando agora como é que Satanás está envolvido nisso tudo de uma maneira bem clara. Sob a autoridade do Cordeiro, não perca isso de vista, que tem as chaves da morte e do inferno, como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 1, é Cristo que tem as chaves da morte e do inferno. Essa estrela caída recebe a chave do poço do abismo. Aí você começa a juntar as peças. O abismo é o lugar de confinamento dos demônios. Na Escritura é assim que aparece. Em outros lugares em que isso não é figurativo. Ou pelo menos a descrição não é tão simbólica, digamos. É o lugar onde os demônios foram confinados e estão sob o domínio de Deus. Então o que ele está mostrando aqui é que essa estrela caída, ela recebe uma chave do Cordeiro, essa chave abre o poço do abismo para sair mais coisa dali. E que são os demônios. Como nós veremos. Ao abrir o abismo, sobe uma fumaça, como de uma grande fornalha, que diz aqui a descrição, ela influencia bastante, porque ela escurece o sol e o ar. Então, essa é uma imagem que na Bíblia sempre aparece como ligada ao juízo. Você deve se lembrar de Sodoma e Gomorra. E quando, depois de receber o juízo de Deus, você via como uma grande fornalha acesa, e fumaça saía dali.
Então, quando você vai para textos do Antigo Testamento, especialmente, e vê fumaça, como fornalha e tal, você sempre vê ligada, de alguma maneira, aos juízos de Deus. Aqui não seria diferente. É um sinal, né? A gente não fala onde há fumaça, há fogo. É um sinal de alguma coisa. Esse é um sinal de juízo, descrito aqui. Essa escuridão simboliza também o juízo divino, mas também a cegueira dos incrédulos. Porque quando um negócio enche de fumaça, você mal consegue enxergar. Se a fumaça for mais escura, pior ainda, além de ser intoxicante. Então, essa figura da imagem não é só que tem sinal de fogo, mas que isso vai nublar a sua mente, que isso vai prejudicar a sua respiração, os seus sentidos vão ser afetados. Então, você percebe essa imagem aqui e ali construindo um ambiente. Quando essa estrela tem a chave, ela abre o poço do abismo, sai fumaça, escurece o ar, enche o ar de fumaça, escurece o sol, e você percebe que há efeitos aqui. O juízo de Deus é demonstrado, mas sobre os homens há um nível de cegueira. Quando você vai para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É uma outra forma de falar da mesma fumaça que está nesse ar que a gente respira há muito tempo. Os homens são cegos também por influência de demônios. Não é só por causa do pecado deles. É inicialmente por causa do pecado deles, a dureza do coração deles. Mas há alguma coisa que reforça isso, que torna a coisa pior. É isso que nós vemos aqui. João também descreve aí do versículo 3 ao versículo 6, o tormento e o desespero da alma daqueles rebeldes contra o Cordeiro. Isso envolve propósito e também efeitos. O que Deus quer e o que isso de fato acontece. Porque tudo que Deus faz é eficaz, é eficiente. Não é um negócio que vai dar resultado ou não vai, vamos ver. Não, é um negócio que dá resultado, tal qual ele projetou. Da fumaça emergem seres demoníacos, simbolizados por gafanhotos. Isso lembra de outra praga do Egito. Quando você vai para Êxodo capítulo 10, versículo 12, a praga é de gafanhotos. Então, de novo, as pragas de gafanhotos são usadas aqui para dar mais vividez e cores àquilo que a gente está tentando entender aqui. Diferente dos gafanhotos lá do Êxodo, estes não podem destruir a vegetação. Eles não foram chamados para destruir vegetação, mas para atormentar os homens que não têm o selo de Deus na fronte, diz o versículo 4. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Você não vai fazer nada contra qualquer coisa verde, erva da terra ou árvore alguma, diz o texto aí. Então há um propósito. Não é que os demônios eles saem, eles assim vão trator, nem veem o que eles fazem, eles não têm muito controle. Lembre-se, esse primeiro ponto nos mostra que Cristo controla soberanamente as forças do mal. Então ele diz, vocês vão sair, vocês vão fazer isso, só isso que eu permito. Lembra da história de Jó? Em que Satanás vai diante de Deus e ele provoca o Senhor para que o Senhor abra a condição, então, para mostrar realmente se esse Jó ele é fiel, se ele ama o Senhor mesmo, ele ama as bênçãos de Deus. E Deus diz, vá, mas não faça isso, ou não faça aquilo. E ele, de fato, tem que ir lá e obedecer. Não tem outra opção. Ele não consegue. Não dá. Deus não permite. E é assim que tem que ser. Em certo sentido, até o demônio é mais obediente do que alguns. Ele se limita àquilo que deveria fazer, em certo sentido. Eles recebem, diz o texto, poder semelhante ao dos escorpiões. Ou seja, poder de ferir e causar dor. Dizem, não sei, dizem que a picada de um escorpião é muito dolorida. Pode, às vezes, não matar. Hoje em dia você tem antídotos e tal, dá para você socorrer. Mas dizem que ela é muito dolorida. Então, essa é a imagem. Eles são gafanhotos, vão fazer o que contra homens, né? Eles vão voar, tal, você vai ficar assustado, talvez. Não. Eles estão preparados, condicionados para causar dor. E a figura, então, do escorpião é trazida à tona. Diferente, então, daqueles gafanhotos do Antigo Testamento, esses têm o poder e a condição e o propósito de atormentar os homens. Veja que Cristo está limitando a ação deles. Eles podem causar apenas dano. Eles não vão matar. Não agora. Porque quando você vai para a sexta trombeta, o sexto anjo que toca a trombeta, aí sim,
tem morte envolvida. Então há uma progressão. Mas agora, na quinta trombeta, não há morte envolvida aqui, pelo menos não na permissão de Deus. E diz aí que seria por 5 meses. 5 meses seria um tempo aí de juízo intenso. Né? Não tem muita, às vezes não tem muita explicação num primeiro momento do que é que poderia acontecer. Tem gente que acha que os 5 meses estão ligados à vida de um gafanhoto. O gafanhoto viveria 5 meses, mais ou menos, então, para ter esse período como referência. De todo modo, o fato de Deus restringir o tempo de flagelo sobre os homens já é, mais uma vez, a mostra de que ele limita a ação maligna. O sofrimento é tão agudo, não é uma dorzinha, é um sofrimento tão agudo, diz o texto, que naqueles dias, versículo 6, os homens buscarão a morte. É aquele tipo de coisa que fala, eu prefiro morrer, eu quero morrer, porque é demais. Mas o texto diz que a limitação dada por Deus é tão grande que eles não vão encontrar a morte. Deus quer que eles sofram. Eles foram enviados para isso, os demônios. Eles foram enviados com esse propósito. Deus quer infligir sofrimento como parte do seu juízo. Você já ouviu esse tipo de teologia por aí? Mas é porque eu estou assim, só reverberando o que a Bíblia diz. É isso que Deus, Cristo, o Cordeiro, sabe aquele Cordeiro que salva? Ele está fazendo isso, mas ele não está fazendo isso sem propósito e nem de uma maneira injusta. Ele não é alguém que está rancoroso, falando, não querem me aceitar, eu vou lá e vou descer a lenha. Não é isso, claro que não. Você vê do versículo 7 ao versículo 11 que João descreve esses demônios aí, esses seres demoníacos que são autorizados para atormentar. Ele diz, usando figura de linguagem, que eles são como. Essa palavra como é repetida várias vezes aí. Semelhante a ou como se fosse. Comparando esses demônios organizados como uma batalha. É isso. Não há um ódio assim, descontrolado. Embora haja ódio não descontrolado. Parecem cavalos preparados para a batalha. É um símbolo de prontidão e força. É um exército. Diz aí o texto que eles têm coroas de ouro, o que indica que eles têm êxito. Porque se você tem coroa, é depois que você passou por algum desafio. Você venceu alguma coisa. Pense uma coroa que é dada a uma pessoa que corre uma maratona. Né? Hoje dá medalha, mas vamos dizer que fosse uma coroa. Isso é para quem teve vitória, quem teve sucesso. Essas coroas de ouro indicam que eles tiveram vitórias. Eles conseguiram infligir dor. Eles voltaram com um relatório e recebiam uma coroa, digamos assim. O texto ainda diz que os seus rostos eram como rostos de homem, o que sugere inteligência, astúcia. Há aqui uma mente por detrás disso que está acontecendo. Essa seria a figura. Diz aí que eles têm cabelos que lembram os cabelos de mulheres. Isso mostra, em alguma medida, a obstinação da tarefa. Por quê? É uma figura um pouco mais complicadinha de explicar. Você deve se lembrar dos nazireus. Lembra da Sansão? Sansão tinha os cabelos compridos, ele não podia cortar por causa do voto que os seus pais tinham feito, que estava ali estabelecido. Então, eles tinham que cumprir aquelas tarefas que foram dadas a eles, e eles tinham que cumprir certos ritos para que mantivesse sobre ele a bênção de Deus como a serviço do povo. Então, pode ser, ao que tudo indica, que essa figura dos cabelos como de mulheres, ou seja, cabelos compridos, seria uma demonstração da obstinação. Eles eram resolutos e comprometidos. Tarefa dada é tarefa cumprida, em outras palavras. Eles têm êxito porque eles são focados e eles vão e cumprem. Ainda diz que os dentes deles são como dentes de leões, o que revela uma ferocidade e uma destruição. Dizem que a mordida de um leão chega a força maior do que 1 tonelada em alguns casos. 1 tonelada, 1000 quilos, fechando o seu braço, por exemplo. Como é que faz? Aqui, essa é a figura. A destruição e a ferocidade envolvida. Diz ainda que eles usam couraças como couraças de ferro, que mostra que eles são invulneráveis e eles estão preparados, ou seja, eles não saíram e esqueceram a armadura, eles saíram prontos, com um tipo de armadura
para a batalha mesmo. O som das suas asas, diz aí, é como o ruído de carros de muitos cavalos correndo à peleja, à guerra. É uma imagem de poder e terror. É uma imagem que impacta o som daquilo. Ao fim, no versículo 11, João diz que eles tinham um rei sobre si. Diz aí, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Tanto Abaddon em hebraico quanto Apolion em grego significam destruidor. E por que as duas línguas sendo envolvidas aqui? O fato de receberem nome nas duas línguas sugere que eles têm um domínio amplo e multiétnico. Eles não têm atuação só sobre quem fala a língua hebraica, por exemplo. Essa é a figura. Nem só sobre quem tem a língua grega. As línguas que apareciam e muito comuns naqueles dias. Eles falam várias línguas. Eles têm poder de atuação em qualquer lugar da terra. É isso que estaria dizendo. Por isso também, desses dois nomes, um em hebraico e outro em grego. Esses nomes são um reflexo direto da função destrutiva de Satanás. Satanás usa o tormento demoníaco como um processo que visa levar os ímpios à destruição final. O nome dele é Destruidor, ele é o rei sobre os demônios, e então ele vai fazer aquilo que diz respeito a quem ele é. E foi chamado para isso. Ao fim, versículo 12, João apresenta uma conclusão e é uma introdução também ao que vem depois, porque ainda diz que há 2 ais que devem acontecer. Esse é o primeiro ai, daqueles 3 mais severos que nós vimos no versículo 13 do capítulo 8. Então, irmãos, as visões aqui reforçam que o Cordeiro de Deus tem o controle final sobre o reino de Satanás. O que serve de base para nós, irmãos, entendermos que nós temos a esperança firmada num Deus que controla todas as coisas. E nada é páreo para Ele. Nada está fora do seu controle. Se isso não comunica a você uma segurança, uma força, ao saber que você pertence ao Cordeiro, você vive para Ele, que você o ama, que você o quer, que você o deseja, se isso não comunica para você isso, você não entendeu ainda quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é aquele que diz, olha, eu estou aí para salvar, tá? Aí o departamento de destruição é lá, é com outros. É o mesmo Cordeiro. Ele gerencia, ele controla todas essas coisas. E tem um propósito para o qual ele está fazendo isso. De maneira que aqueles que estão com ele sabem que estas coisas não vêm sobre eles. Isso é fato. Porque Cristo é alguém que não deixa passar alguma coisa sem querer e atinge você. E não era para atingir, era para atingir o outro. Não é assim, irmãos. Esse é o Cristo ao qual nós pertencemos. É por isso que ele tem que ser temido. É por isso que ele tem que ser amado. Ele tem que ser reverenciado. Tem que se arrepender. Outra coisa que nós percebemos aí, que vem mais ou menos nessa mesma linha, é que o selo de Deus é o sinal da sua propriedade e proteção, de maneira que, como nós vemos no versículo 4, aqueles que têm o selo de Deus não são flagelados por esses flagelos demoníacos. Nós passamos pouco tempo atrás aí pela Reforma Protestante, em que nós nos lembramos e aproveitamos para cantar o hino de Lutero, Castelo Forte. Em determinado momento ele canta sobre a possibilidade de haverem demônios não contados que venham contra nós. Ele tem um castelo forte no qual ele se refugia, que é Cristo, de maneira que ele não teme. É assim que o cristão deve observar, olhar e relacionar-se com Cristo, sabendo que não importa uma chuva de demônios, se pudesse tapar o sol e escurecer o sol, nós não tememos. Nós não tememos, porque nós temos o selo de Deus. O selo de Deus, lembre-se, Paulo falando aos Efésios, o selo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. O selo é uma marca, um carimbo, para dizer, meu, pertence a Deus, é guardado por Ele, então, não importa onde esteja. Não vai pegar. É isso, irmãos. O juízo descrito aqui, você poderia pensar, mas e se cair sobre nós, se respingar um pouquinho disso aí?
E se os demônios errarem o endereço e o CPF? Não tem chance. E isso fica muito claro aqui para os crentes. Mas tem mais, porque do versículo 13 ao versículo 21 nós vemos mais sobre o que Cristo faz. Que agora, essa última parte, do versículo 13 ao 21, nós vemos que Cristo vai expor os idólatras antes de condená-los. É como o juiz, que antes de dar a sua sentença, ele analisa as provas e ele dá a sua sentença justa de acordo com as provas. Mas ele traz à tona essas provas e a sentença vem de acordo com elas. Cristo expõe os idólatras, ele faz isso, antes de dar a sentença em condená-los. Para dizer assim, tá vendo por que eu condenei vocês? Eu expus o coração de vocês. Vocês deram provas a mim, vocês deram condições para que eu condenasse vocês. De maneira que você não pode dizer assim, foi injusto, não analisou direito. Não pode, não existe essa chance. Isso mostra, então, por que Cristo tem um controle absoluto, inclusive sobre os efeitos desejados através da execução dos seus juízos. Então, não é só o caso de Cristo mandar juízo e dizer, vamos ver. Ele sabe o que está lá. E ele manda juízo para aparecer para você, para todo mundo, e para ele uma coisa que já estava clara. Então, ele faz isso porque o controle de Cristo é tal que ele vê corações e ele quer aquele efeito, ele provoca aquele efeito. Então, em primeiro lugar, do versículo 13 ao versículo 16, João mostra que Cristo revela que ele mesmo ordena os agentes do juízo. O juízo é iniciado aí por uma voz que procede do altar de ouro, diz o versículo de número 13 do capítulo 9. E essa voz sai da presença do próprio Deus. É a mesma fonte sempre. Agora não é a fonte do abismo, não é o abismo aqui. É o altar que está perante o trono de Deus. Isso, mais uma vez, enfatiza que a praga envolvida é uma resposta divina às orações dos santos por vingança, porque, não esqueça, lá nos versículos 10, 11 e 12 do capítulo 6, você tem as almas debaixo do altar orando por vingança. Quando o altar reaparece, você vai lembrar da oração deles. Então, o altar reapareceu, versículo 13, procedente dos 4 ângulos do altar, onde tinha gente orando ali em torno da presença de Deus, vem essa voz, vem esse propósito, vem essa intenção. A seguir, no versículo 14, é dada a ordem para soltar os 4 anjos que estavam amarrados no grande rio Eufrates. Rio Eufrates, conhecido lá do Antigo Testamento, aparece até lá na criação, né? Capítulo 2 de Gênesis, você percebe esse rio lá também. Mas por que o rio Eufrates, afinal? Quando você vai olhar no mapa, o rio Eufrates ele ficava na fronteira nordeste da região de Israel. Então você vê um mapa assim, né? Ele é assim, na vertical, olhando do mapa, o rio fica lá em cima, perto das fronteiras com a Síria, por exemplo. E isso é uma indicação ou uma lembrança da Assíria e da Babilônia, porque era por ali que os assírios e os babilônicos, os outros inimigos de Israel entravam regularmente para invadir. Então é por isso que esses 4 anjos estão ligados às fronteiras nas quais a oposição contra o povo acontecia. Essa é a figura. Principalmente nos dias em que se leu isso aqui em primeira mão, era mais fácil de a gente pegar isso. Até por causa da geografia da terra que se morava. Se entendia bem o que estava querendo dizer sobre os 4 anjos que estão no rio Eufrates. A soltura desses anjos lá no rio Eufrates significa que Cristo está permitindo que as forças demoníacas, as forças pagãs, executem juízo contra aqueles que estão nesta terra. No versículo 15, os anjos são liberados para agir em um momento preciso, porque tem aí hora, dia, mês e ano. Isso mostra mais uma vez a soberania de Cristo agora com relação ao tempo do juízo. Ao tempo determinado em que isso acontece. Coisas acontecem neste mundo, irmãos, como nós estamos vendo aqui, também por ódio demoníaco, na hora e no local exato como Cristo projetou. Tudo. De coisas naturais, a coisas morais, a coisas governamentais, não interessa.
Tudo acontece no exato tempo e do jeito que Cristo quer. E de acordo com o versículo 16, a missão desses seres demoníacos é matar 1/3, agora é matar, não é só atormentar, é matar 1/3 da humanidade. 1/3. Divida, se fosse hoje, 8 bilhões por 3. Uma parte desses 3 mortos. E como se vê, esse exército tem um contingente preparado, porque você percebe aí uma conta, né? 20 mil vezes 10 milhares. 200 milhões. É muita gente. É um contingente preparado, contado, para fazer esse estrago. E depois, na última parte, do versículo 17 ao versículo 19, João mostra a descrição que Cristo lhe faz do juízo e da destrutividade causada por esses seres, a mando de Cristo. Agora, no versículo 17, a visão revela a natureza do exército como cavalos monstruosos, confirmando que são seres demoníacos. Essa é a figura. Agora, João descreve os cavalos tendo couraças de fogo. Antes era de ferro, né? Ainda jacinto e enxofre. E as cabeças como de leão. O que mostra a ferocidade deles e a letalidade. Aí agora vem fogo, tem enxofre, tem jacinto, tem um negócio aqui pesado. É armamento pesado, mais do que antes. E diz o versículo 18, por meio destes flagelos, que João diz que saíam da sua boca, eles matavam 1/3 dos homens. E isso porque, como diz o versículo 19, a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes e tinham cabeça, e com ela causavam dano. Com a combinação de enxofre, fogo, o juízo dos ímpios está conectado ao destino de Sodoma e Gomorra. É muito parecido com o que acontece lá. A boca envolve fogo, representa a morte física. As caudas, como os de serpente, representam o tormento através do engano. É assim que uma cascavel, por exemplo, engana você. Embora ela não faça aquilo para te enganar, ela faça para avisar, ou para enganar uma presa, mas para avisar alguém que seja maior do que ela, ainda há um engano envolvido. E esse é o foco primário do dano infligido. João vê Cristo descrever a resposta humana ao juízo, porque aí você percebe, tá, mas e os homens? O que eles fazem? Antes eles queriam a morte e não conseguiam. Agora, o versículo 20 e 21 diz assim, os outros homens, então aqueles que não morreram, não foram mortos por esses flagelos, você pensa, agora já deu, né? Agora eles vão reconhecer. Não é possível. Pois é possível. Diz o texto que eles não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, aqueles que afligem eles, e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha a ridiculice. Eles adoram aqueles que vêm infligir terror sobre eles, e adoram coisas que não podem ver e ouvir. Mas eles não se arrependem, como se eles estivessem certos. Esse é o grau da dureza de coração. Eles se apegaram aos seus ídolos, que não podem ver, ouvir ou andar. Eles demonstram a ignorância espiritual e a insensibilidade dos idólatras de sempre. Essa impenitência, esse não arrependimento é focado na adoração aí dos anjos, aliás, dos demônios, dos anjos caídos e dos ídolos que eles fazem para si mesmos. Além disso, o versículo 21 diz que eles não se arrependeram de 4 vícios, ou de 4 pecados específicos. Homicidas, feiticeiros, imorais sexualmente, prostituição e furtos. Se você for para capítulo 1 de Romanos, esses pecados aqui são vistos lá intimamente ligados à idolatria. Eu já falei com vocês várias vezes. A depender do Deus que você adora, é a maneira como você se relaciona com as pessoas. Então, furto é uma coisa que diz respeito aos relacionamentos humanos. Se for um outro Deus que não um Deus verdadeiro, o furto passa a ser um negócio cogitável. Os homicídios, eles também passam a ser cogitados. A prostituição, o adultério, que quiser, por causa do Deus novo que você adotou, passa a ser uma coisa talvez razoável. Ou uma opção, nem que seja no último momento, no último caso. Portanto, irmãos, nós vemos que a impenitência final prova a justiça soberana de Deus ao julgar o grupo de não selados que rejeita toda e qualquer oportunidade de arrependimento. Isso mostra
quão maus nós somos por causa do pecado, irmãos. Quem? Lá fora? Todos nós. Se nós chegamos ao arrependimento, é porque Deus teve misericórdia de nós. Ele agiu no nosso coração para que nós nos arrependêssemos. Não fosse isso, nós estaríamos entre esses aqui. O arrependimento é uma coisa que é considerada várias vezes no livro de Apocalipse. E mostra que o grau de pecado e de rebeldia é tão grande que não se arrepende nem que esteja com a corda no pescoço. Não abre mão. Reza ainda para o seu Deus. Busca refúgio nas coisas que continua buscando há muito tempo. Então, irmãos, nós concluímos nesse trecho aqui que o Evangelho revela que o mesmo Cristo que julga é também aquele que salva. Nele, o poder do mal é controlado, por ele, inclusive. O tormento é governado por ele de uma determinada forma que ele preserva os seus. O cordeiro que tem a chave do abismo também tem a chave da vida. E ele garante a todos aqueles que foram selados com o Espírito Santo, ele garante sobre eles proteção, perdão e vitória final. Assim, enquanto o mundo experimenta o peso desses ais, os redimidos eles vivem na certeza de que nenhuma força demoníaca pode romper o selo do Espírito Santo que há em nós e nem pode nos afastar do amor de Deus que é revelado em Jesus Cristo. Nada, nem ninguém. E que Deus nos abençoe com esse conforto e consolo que é proporcionado por sua palavra. Essa segurança que é demonstrada para nós no controle de Cristo. E que Ele tenha misericórdia de nós, enquanto Ele mesmo envia esses flagelos sobre a terra.